Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui neste Quinta Cultura, onde teremos a alegria de ouvir Rui Castro falar sobre o seu recente Trincheira Tropical. E eu aproveito para informar a todos que o livro estará à disposição aqui no corredor, na saída. Quem ainda não teve o prazer, né, de desfrutar das delícias que o livro promete e cumpre, já vai estar sabendo que teremos à disposição de todos. E eu também aproveito esse início de evento para informar as nossas próximas reuniões culturais aqui. Na terça-feira, às 16 horas, no ciclo Pensar, será a vez do acadêmico Edmar Baixa pensar a economia mundial em tempos de Trump. Então, não há nada mais oportuno, porque em janeiro nós tínhamos previsto que haveria uma crise nessa semana e que nada mais indicado do que colocar essa palestra neste momento, né? Vejam que o timing da academia é simplesmente perfeito. Então, essa palestra, né, que interessa a todos, terá a mediação e a coordenação do acadêmico Merval Pereira. E aqui, no nosso Quinta Cultura, às 17h30, a próxima semana, dia 17, homenagem ao acadêmico, o cineasta Cacá Diegues, com a exibição de 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, e o projeto Fazendo o Meu Próprio Filme. Organizador Steve Solotz, e a apresentação é do acadêmico Antônio Torres. Seria um lugar comum dizer que o convidado dispensa apresentações. Eu não vou cair no lugar comum, porque eu me lembro que, como a nossa emissão aqui ela é transmitida online para o mundo inteiro, eu suponho que talvez algum espectador do Cazaquistão nunca tenha ouvido falar de Rui Castro, né? Então, em homenagem a esse nosso espectador do Cazaquistão, eu informo que o Rui Castro é escritor com mais de 50 livros publicados, entre biografias, reconstituições históricas, romances, traduções e jornalismo também. Ligado desde 67, ele atua nos principais órgãos da imprensa carioca e paulistana. Detentor do Prêmio ESSO de Literatura para Universitários, do Prêmio Nestlé de Literatura, do Prêmio Machado de Assis, desta casa, né, o maior prêmio nosso que contempla o conjunto da obra, e de 6 prêmios Jabuti, sendo que 2 deles foram contemplados como livro do ano. É um autor da Companhia das Letras, colunista da Folha de São Paulo e membro da nossa ABL. Então, vamos ouvir agora Rui Castro. Boa tarde a todos. Você não deve falar essas coisas na minha presença. Bom, eu vou tentar falar um pouco de biografia, que é um assunto que interessa muitas pessoas, embora esse livro novo, Trincheira Tropical, não seja bem uma biografia. Ele é o que eu chamo de uma reconstituição histórica, né? Mas, ao mesmo tempo, o processo de trabalho é mais ou menos o mesmo. A matéria-prima é a mesma, que é a informação. Todos esses livros são feitos com a informação. A informação que o profissional tem que buscar, encontra em todos os lugares, né? Encontra em arquivos perdidos, dentro de gavetas fechadas e, principalmente, dentro da cabeça das pessoas, né, que tiveram o privilégio de conviver com esse ou com aquele biografado. Então, a informação é a matéria-prima e não inclui análises e interpretações, né? Ou seja, você tem que trabalhar com o fato concreto, você tem que narrar uma história a partir dos elementos que você colheu e você, se alguém depois quiser fazer outras interpretações e análise, faça, né? Eu estava me lembrando, por exemplo, quando eu fiz a biografia de Nelson Rodrigues,
Não foi o primeiro livro sobre Nelson Rodrigues. Devia ter uns 5 ou 6 livros já sobre ele, altas interpretações psicanalíticas da obra dele, e se atrevendo a fazer comparações entre a obra dele e uma suposta vida que ele teria, que você compreenderia a partir da obra dele. Essa confusão entre obra e vida é o que destrói uma quantidade enorme de livros, a priori, né? Porque se você vai reconstituir uma vida a partir da obra do sujeito, você está interpretando, você está tentando transformar a mentira em verdade, né? Porque se você vai biografar um ficcionista, o ficcionista trabalha com a ficção, com a mentira, né? Ele é, por definição, um mentiroso, né? Um maravilhoso mentiroso. Então, você não pode acreditar no que ele fala e achar que aquele personagem foi inspirado por ele ou por alguém perto dele em tal ou qual época, né? Então, você tem que se manter firme nos fatos. E como é que é uma biografia? É uma coisa, na verdade, até muito simples, né? Você vai descrever a vida de uma pessoa, a pessoa nasceu aqui, morreu aqui. Então, você tem tudo que aconteceu entre um fato e outro, evidentemente, é do interesse do biógrafo. E você vai levantar isso, primeiro, aprendendo uma grande quantidade de informações, aprendendo tudo que... Você primeiro tenta aprender tudo que todos sabem sobre o seu personagem. Aí, quando você se dá por satisfeito com isso, você parte para descobrir o que ninguém sabe, né? Mecanicamente falando, é isso que acontece. Numa biografia, você tem o personagem em primeiro plano e o cenário atrás, evidentemente. Esse cenário é composto um cenário, inclusive, humano, né? Composto das pessoas mais próximas dele, parentes, né? Mulher, filhos, etc. Mais atrás, os amigos, os colegas de trabalho. Mais atrás ainda, os conhecidos ocasionais, pessoas que entram e saem da vida do seu personagem eventualmente. E, no fundo, né, a cidade dele, o país dele, o tempo dele. Então, o biografado em primeiro plano e o cenário em segundo. No que eu chamo de reconstituição histórica, é exatamente o contrário. Você tem um cenário em primeiro plano, né? É um tempo, um determinado tempo, um determinado espaço, ocupado por pessoas mais ou menos importantes que entram e saem da história o tempo todo, né? E você tem que ter uma certa habilidade, digamos assim, não só para narrar a entrada ou saída do personagem em cena, como também como muitos entram e saem de cena ao mesmo tempo, né? Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, você tem que ter uma certa habilidade para costurar aquilo de tal maneira que a história tem uma progressão lógica, né? que o leitor não se perca ali. Como é que eu faço para construir essa montanha de informações, que eu diria que são, talvez, milhões de partículas de informação, dependendo do tempo que eu gasto nesse ou naquele livro. No Anjo Pornográfico, Nelson Rodrigues, eu gastei 2 anos, no livro do Garrincha eu gastei 3, no livro da Carmen Miranda eu gastei 5, nesse livro agora, Trincheira Tropical, eu gastei 6 anos. Né? Então, no final das contas, você tem, realmente, não é exagero, talvez 1 milhão de partículas de informação. Como é que você trabalha com isso durante o tempo que você está colhendo essa informação? Como é que você as organiza de modo a não se perder? Eu faço o seguinte: eu vejo que a história começa no ano X e termina no ano Y lá embaixo. Vamos supor, no caso do Trincheira Tropical, 1935, 1945. E eu abro um arquivo no computador para cada ano. E saio a cata de informações, né? Em todas as fontes possíveis. E vou jogando as informações já de maneira até grosseira, maneira bruta, dentro de cada arquivo desse, e, periodicamente, de vez em quando, eu entro no arquivo desse e vou tentando organizar, dentro de cada arquivo, pela ordem cronológica, as informações. Porque isso é uma coisa que você não pode fazer enquanto você está pesquisando. Você pega uma coisa, joga lá, pega outra, joga lá, depois é que você vai ter tempo de organizar um pouquinho. E você vai continuamente organizando essas informações pela cronologia dentro de cada arquivo. O que acontece é que, anos depois, quando você já sente que o seu trabalho de investigação já não está rendendo muita coisa, que você já não está aprendendo muita coisa nova,
você vai conversar com esse ou aquele, você abre um arquivo, você consegue uma série de documentos, e você vê que você já tinha aquilo tudo, você já sabia de tudo. Isso significa que o seu trabalho de apuração já está terminando, e que está na hora de, finalmente, você começar a escrever, né? Eu sou um grande defensor da tese de que você só deve começar a escrever depois que você tem todas as informações. Essa história do escritor abrir a máquina de escrever, no cinema americano, vai escrever um livro, né? Escreve capítulo 1 e começa ali, isso é coisa de filme, evidentemente. É um trabalho muito mais complicado do que esse. Mas, quando você se considera já em condições de começar a escrever e você começa a abrir os arquivos, os seus próprios arquivos, você vê que a sua história já está lá, já está montada, né? Praticamente. É só você passar aquilo para o seu texto definitivo e escrever direitinho, né? Fazer que a coisa tenha um encadeamento lógico, né? Que seja informativo, que seja objetivo, que seja verdadeiro. E, se você puder acrescentar algum charme, algum molho no texto, também não é proibido. O trabalho quando você faz uma reconstrução histórica, como eu faço, quer dizer, você se arrisca a ser confundido com um historiador, né? Eu, sem qualquer modéstia, eu não me chamo de historiador, porque isso seria, inclusive, seria quase que ofensivo, né? Inclusive aos meus queridos colegas da academia, onde nós temos historiadores de verdade, né? Que são o Arno Velling, o Evaldo Cabral de Mello, né? A Lili Schwartz, para não falar nos nossos que já não estão mais aqui, né? Como o Zé Murilo de Carvalho, né? E o Alberto Costa e Silva, né? Então, o que eu faço, na verdade, é um trabalho, digamos assim, jornalístico, né? De organização dos fatos. O jornalista tem uma grande prática de fazer isso. Eles trabalham, né, geralmente, contra o relógio, com uma quantidade grande de informações que ele tem que botar num texto coerente que vai ser mandado para a oficina daqui a meia hora. Então, todo jornalista aprende isso. E você tendo 4, 5, 6 anos para organizar um texto, não é tão difícil assim. Mas, de qualquer maneira, é também uma quantidade muito maior de informações, sendo que, no caso do historiador, da reconstrução histórica, você não pode errar. O jornalista pode errar e erra o tempo inteiro, porque ele trabalha em cima da perna. No nosso caso, nós não podemos errar, mas é mais ou menos isso. Ou seja, eu não faço coisas que os historiadores fazem, né? Eu não uso a metodologia, eu não sei, nem posso usar a metodologia dos historiadores, né, que vão, por exemplo, à Torre do Tombo, né? Trabalham em cima de 200 documentos de 300 anos atrás. Eu não posso fazer isso. Eu trabalho em cima da imprensa, né? Eu vou em todo trabalho, toda a produção da imprensa de determinada época. Eu tento achar o máximo de livros que eu puder sobre esse ou sobre aquele assunto, produzidos na sua própria época, evidentemente, e, principalmente, encontrar pessoas que tenham sido contemporâneas ou do seu biografado ou da época ou do seu biografado, né? Esse trabalho na verdade, é o mais fascinante de todos, né? Você, no caso da biografia, você passar anos convivendo com pessoas que conviveram com o seu biografado, né? Então, por exemplo, alguns são muito difíceis de você achar. Por exemplo, quando eu fiz o Nelson Rodrigues, eu comecei a fazer esse livro em 1990, não era muito difícil, o Nelson tinha morrido menos de 10 anos antes. Eu conhecia já uma grande quantidade de pessoas que tinham convivido com o Nelson Rodrigues, então eu tinha um acesso direto às fontes, muito mais fácil, né? Porque cada amigo do Nelson Rodrigues que eu conhecia outros 3 ou 4 amigos aos quais eu tinha acesso. Então, em pouco tempo, eu peguei uma quantidade de pelo menos 150 pessoas que tinham tido convivências diretas com o Nelson Rodrigues, algumas nos anos 30, inclusive, né? Quando ele nem era ainda teatrólogo. Agora, o Nelson Rodrigues era muito fácil também de fazer, porque era um intelectual, um jornalista, um dramaturgo, habituado a dar entrevistas, então você tinha uma quantidade enorme de entrevistas de Nelson Rodrigues, em que você, naturalmente, tinha que descartar metade, né, porque você não podia acreditar em tudo que ele falava, ou em quase nada que ele falava. Mas, enfim, era uma pessoa sobre a qual havia uma grande documentação escrita, a qual você tinha acesso. Agora, se você vai biografar uma pessoa como Garrincha, por exemplo,
é inteiramente diferente, né? Quer dizer, você biografar uma pessoa que falava muito pouco, cercado de pessoas que também falavam muito pouco, né? Esse universo de jogadores de futebol não é dado a grandes arroubos verbais, né? Então, você tem que, se você pegar o meu livro sobre o Garrincha, você vai ver que não deve ter nem meia dúzia de falas dele, de diálogos dele, né? E, na verdade, nem precisava, porque tudo que foi apurado e construído em volta dele, né, supria completamente essa falha. No livro da Carmen Miranda, quando eu tive a ideia de biografar Carmen Miranda, eu me deparei com o seguinte problema. Eu tive essa ideia da Carmen no ano 2000. Então, eu pensei assim, há vários livros sobre Carmen Miranda já publicados, né? Sobre a carreira dela nos Estados Unidos, principalmente, sobre o problema dela com remédios, comprimidos que ela tinha que tomar, enfim, que ela teve um final de vida muito triste e tudo. Então, é o que se sabia, né? Todos os livros sobre ela. Agora, ninguém tinha contado ainda a infância da Carmen Miranda, né? Ela no Rio, pouco depois de chegada em Portugal, morando, sabe, na colônia portuguesa, né, de onde ela vinha, e depois se revelando uma grande cantora, que teve uma carreira espetacular nos anos 30, que possibilitou que ela fosse para os Estados Unidos, né? Então, isso nunca tinha sido levantado. Eu sabia, mais ou menos, que ela tinha tido uma grande importância na música popular brasileira, não só no sentido do canto, da composição, mas também na gravação de discos, né? A Carmen gravava quase que um disco por semana, um daqueles discos que tinha um lado A e um lado B. Então, quer dizer, era uma coisa assim, impressionante, porque você não tinha no resto do Brasil ninguém que fizesse isso, nem o Francisco Alves, e no resto do mundo muito poucos artistas que botassem no mercado um disco diferente por semana, como ela fazia. E o rádio também, né? Ela começou a trabalhar no começo da indústria radiofônica no Brasil. Muita gente comprava aparelho de rádio para ouvir Carmen Miranda, né? Ela foi também a primeira que abriu o mercado dos cassinos, né? Os cassinos da Urca, né? De Copacabana Palace, o Cassino Atlântico, aqui no Rio, que eram os maiores cassinos do Brasil, não contratavam artistas brasileiros, porque achavam que se você contratasse uma cantora brasileira, ninguém iria lá no cassino, porque você podia ouvi-la de graça ou no rádio ou no disco, né? Então, a Carmen explodiu esse conceito idiota e ela abriu o caminho para todos os artistas brasileiros que iam lá, acabando com essa coisa de artista argentino e francês e americano do segundo time que ocupavam os cassinos. Então, quer dizer, a Carmen foi para os Estados Unidos já como a Carmen Miranda e o Brasil tinha certeza de que ela ia estourar como estourou, né? Então, eu pensei assim, bom, como é que eu faço para reconstituir a vida da Carmen até 1939, quando ela foi para os Estados Unidos? Para eu conseguir, onde é que eu vou encontrar pessoas que conviveram com ela para me contar histórias? Eu pensava assim, ela foi embora em 1939. Uma pessoa que tivesse conhecido a Carmen de modo a me dar informações interessantes deveria ter pelo menos 19 anos em 1939. Então, essa pessoa nasceu em 1920. Nós estamos no ano 2000. E essa pessoa está hoje com 80 anos, né? Quem é essa pessoa? Onde ela mora, né? Eu vou saber encontrá-la, né? Ela vai aceitar me receber? Quando eu lhe fizer pergunta, ela vai estar em condições de responder? Então, eu pensei, bom, pela primeira vez, eu vou ter que fazer um livro baseado só em documentos, informações, recorte de jornal, porque eu não vou encontrar ninguém que tenha conhecido que conheceu Carmen Miranda naquele começo dela no Rio. Mas isso aí, esse tipo de pessimismo não pode se aplicar ao biógrafo. Eu pensei assim, eu conheço uma pessoa que conheceu Carmen Miranda, chamada Jorge Guinle. Eu vou conversar com ele. Se ele me der alguma informação útil, já está bom. Eu fui conversar com Jorginho Guinle e ele me deu 4 ou 5 nomes de pessoas da geração dele que também foram amigos de Carmen Miranda. Eu fui a essas 4 ou 5 pessoas e cada uma me deu mais 4 ou 5 pessoas. Ao final de 5 anos, eu tinha encontrado mais de 80 pessoas que tinham convivido com a Carmen Miranda no Rio, né? Até mesmo a professora de ginástica dela, né? Impressionante, que era muito mais nova do que ela.
Enfim, eu estou contando isso para dizer como como o trabalho de apuração de informações de uma biografia, por exemplo, é essa coisa tão detalhada, e é um privilégio você passar 2, 3 ou 5 anos, né, quase que tendo se mudado para a vida de uma pessoa que existiu há 50, 80 anos. Né. Na reconstrução histórica, você não tem essas pessoas. Você pode até ter essas pessoas, né, mas não é a regra. Quando eu fiz um livro chamado Chega de Saudade, História da Bossa Nova, que saiu em 1990, o Vinícius já não estava mais aqui, a Nara Leão tinha acabado de morrer, mas você tinha uma grande, enorme quantidade de pessoas da Bossa Nova ainda à minha disposição. Eu conversei com quase todos eles. Né? No caso de Nelson Rodrigues, já contei. Mas no caso no livro chamado A Noite do Meu Bem, que é uma história da relação entre o poder e o prazer, né? Tendo como fundo musical o samba-canção, a vida noturna do Rio, a capital da República, onde muitas vezes as pessoas saíam do Palácio do Catete e iam para a Boate Vogue, ou vice-versa. Né? Então havia essa relação meio promíscua entre o poder e o prazer no Brasil, no Rio daquela época. Eu ainda encontrei muita gente, né? Cantores, compositores, políticos, né? Ainda tinha muita gente viva. Já no livro seguinte, chamado Metrópole à Beira-Mar, passado no Rio, nos anos 20, já não havia mais essa possibilidade. Todo mundo já tinha morrido. Né? Então, fui obrigado a fazer o quê? Primeiro, ir na imprensa toda do período, né, dos anos 20, o Rio tinha uma média de 17, 18 jornais diários, né, e uma quantidade ainda muito maior de revistas. Né? Então, passei 4, 5 anos lendo esse material todo e me dedicando a uma coisa que eu nunca tinha feito, que é procurar a obra original desses jornalistas e escritores de quem eu trato no livro. Então, eu consegui, através de leilões e sebos, né, e orientação, às vezes, do meu novo amigo Sequim, achar as primeiras edições de praticamente todos aqueles escritores, jornalistas, né, porque você tendo o objeto na mão é inteiramente diferente do que você vê um relançamento, né, que tenha sido feito 50 ou 70 anos depois. No Trincheira Tropical, a mesma coisa, já não havia mais gente para eu entrevistar. Né? Me diziam assim, não, olha, eu conheço um pracinha que mora na rua tal, etc. Tal. Bom, esse pracinha, se ele tivesse 20 anos, quando ele foi para a Itália, ele deve estar com 100 atualmente, né? Porque a campanha da Itália foi há 80 anos. Então, eu via de cara que não teria muito sentido eu sair procurando o remanescente da Segunda Guerra. E nem eu queria também que fosse mais um livro sobre os pracinhas. Né? Que há muitos livros sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, livros escritos pelos comandantes, né? Pelos generais, pelos tenentes-coronéis, né? Oficiais que nunca chegaram a menos de 5 quilômetros do terreno de batalha. Né? E quando faziam os livros, se especializavam em falar como as grandes manobras, né, que eles criaram, que eles inventaram, né, foi o que levou o Brasil àquelas conquistas lá na Itália. Né? E você tinha muito pouco material, aparentemente, produzido pelos próprios pracinhas. Né? Primeiro porque eram pessoas humildes, né? Dificilmente, na volta, escreveriam livros. Alguns escreveram diários, né, que eu encontrei. A outra coisa é que, quando eles chegaram de volta e as famílias queriam saber o que tinha acontecido com eles não queriam contar. Eles queriam esquecer o que havia acontecido com eles. Né? As durezas todas que eles passaram por lá, né, tipo tentar escalar o Monte Castelo, que estavam instalados os alemães centenas de metros acima, você tem que escalar aquilo a 20 graus abaixo de zero, mal agasalhado, mal armado, mal alimentado, e tendo os alemães instalados em casamatas, né, no nível 500 metros, né, muito bem protegidos, em casamatas sólidas, com muito carvão para aquecer naquele inverno, muita comida, e atirando em você de cima para baixo. Né? E mesmo assim, os pracinhas foram lá e tomaram o Monte Castelo, uma das grandes façanhas da Segunda Guerra. Mas, de qualquer maneira, eu não queria fazer um livro militar. Né? É um livro que
ficasse falando coisas como o 18º Regimento se encontrou com o 49º Batalhão, quer dizer, como é a praxe desse tipo de livro. Eu queria um livro humano, né? Eu queria saber o que aconteceu com eles lá, mas principalmente o que aconteceu antes, né? E na minha cabeça, a história da participação do Brasil na Segunda Guerra não começou quando a guerra começou, em 1939, evidentemente, não começou quando o Brasil declarou guerra ao eixo, em 42, e nem começou em 44, quando os primeiros pracinhas foram para a Itália. Essa história começou muito antes, né? Começou em 1935, quando as três grandes forças que fariam a guerra na Europa, né, os fascistas, os comunistas e os democratas, já estavam em oposição, né, já estavam em guerra contra eles, exceto que ainda não se disparavam tiros, né. E no Brasil a mesma coisa, já havia essas três grandes forças em oposição, combatendo umas às outras e tentando lutar, às vezes, contra o inimigo comum, que era o Getúlio Vargas, com a ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, esse que, em princípio, torcia pelos países do eixo, né? Como um presidente autoritário que era, ele tinha uma simpatia pela pelo regime político, né, do Mussolini, por exemplo, né, em que você governa sem congresso, políticos, né, sem justiça, sem nada, você é o dono da verdade. Então, o Getúlio tinha essa simpatia teórica pelo fascismo, mas, ao mesmo tempo, estava de olho na evolução militar da guerra, né? Então, por exemplo, até um certo momento, em 1941, por exemplo, o mundo estava convencido que a Alemanha ia ganhar a guerra, né? E todos os países que a Alemanha conquistou, ocupou, né? E o suposto poderio militar da Alemanha, né, era assim, uma coisa impressionante e aparentemente invencível. Então, o Getúlio teria perfeitamente, com muito prazer, né, iria se aliar explicitamente ao eixo, porque essa já era a vocação dele. Mas ele sentiu, a partir de meados de 41, que a Alemanha, tendo contra si, a partir do começo de 42, tendo contra si a Inglaterra, né, que parecia que foi muito mais difícil derrotar do que ele imaginava, a Rússia, né, com quem ele tinha feito um pacto, e ele próprio tinha rompido aquele pacto, então ele agora tinha a Rússia também contra ele, e os Estados Unidos, que tinham sido atacados pelo Japão, e também agora estavam na guerra contra eles, né? Então, ali estava na cara, evidentemente, que a Alemanha jamais ganharia aquela guerra, que foi o que determinou que Getúlio, já também por outros motivos, né, se aproximasse dos aliados. E foi aí que começou tudo. Mas, na minha cabeça, o Brasil já estava na guerra desde 1935. Se você ler, uma coisa interessante é o seguinte, o Jorge Santayana se perguntou uma vez, por que eu vou ler um livro sobre determinado assunto, sobre coisas que aconteceram há muito tempo e que não tem nada a ver comigo, né? Como, por exemplo, que podemos sobre a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Hoje, né, em 2025. Mas ele próprio deu a resposta. Aqueles que não querem saber do passado estão condenados a repeti-lo, né? E quando você lê o meu livro, lê o primeiro capítulo todo sobre os integralistas, né, um apanhado que eu espero bastante completo sobre a ocupação do Brasil pelo integralismo, você vai reconhecer muita coisa que você viu há alguns anos no Brasil, né, e que ameaça voltar de vez em quando. Ao mesmo tempo, os comunistas, né, que, devido a um sectarismo, né, de se manterem uma certa pureza ideológica, foram derrotados de maneira que até desnecessária, né? Por exemplo, na Alemanha, em 1932, por exemplo, o nazismo venceu as eleições porque os comunistas não quiseram se associar aos social-democratas, né? Se tivessem topado essa associação, teriam vencido. Isso é um problema que acontece, de modo geral, com toda insurreição comunista, quer dizer, comete esse tipo de erro. Eles são renitentes em cometer esse tipo de erro, né? E por isso perdem quase sempre. Então, esse livro é para mostrar como o passado se reflete no futuro, né? Que às vezes é o nosso presente.
se eu não tinha com quem procurar informações ao vivo, onde é que eu tirei as informações para fazer esse livro? Da seguinte maneira. Livros de memórias, né? Muita gente... Eu descobri que qualquer livro publicado, de 1940 para cá, que contasse coisas passadas no Rio, nos anos 40, 30 e 40, por causa da guerra, esse livro poderia me trazer informações interessantes. Mas que livro é esse? Né? Não havia uma bibliografia sobre isso, porque essa história nunca tinha sido contada. Você tem muitos livros sobre o Brasil na Segunda Guerra, mas tem muito pouco sobre a Segunda Guerra no Brasil e menos ainda sobre a Segunda Guerra no Rio. Né? Você encontra uma bibliografia até bastante vasta sobre a ocupação alemã no sul do Brasil, né? Sobre a imigração italiana e japonesa no Sudeste, sobre as bases americanas no Nordeste. Isso você tem com uma certa abundância. Mas você não tinha nada ainda sobre o que se passou no Rio naquele período, e o que é impressionante, porque o Rio era a capital federal, era a única metrópole brasileira, era o centro da vida militar, era o centro da vida diplomática, tinha a população mais esclarecida e participante do Brasil inteiro, e, na verdade, acabou sendo o cenário de todas as decisões importantes que o Brasil tomou em relação à guerra, para não falar no fato de que foi o grande destino dos refugiados que vieram para cá da Europa e também dos espiões, dos contra-espiões e dos quinta-colunas. Né? Quer dizer, tudo estava acontecendo aqui e essa história, estranhamente, nunca tinha sido contada. Né? Nunca tinha sido contada em detalhes, por exemplo, como que a crise econômica na Europa provocada pela guerra se refletiu profundamente no país, na coisa do racionamento, né? Como, por exemplo, por causa do afundamento dos navios brasileiros pelos submarinos alemães, tanto na costa do Brasil como longe daqui, o navio saía daqui e era bombardeado, esse navio saía daqui levando matéria-prima ou alimentos para os países que estavam em guerra contra a Alemanha. Então, a Alemanha tinha todo o interesse em bombardear esses navios e afundá-los antes que eles chegassem nos Estados Unidos ou na Europa. Com isso, o que aconteceu? Todo o transporte no Brasil naquela época era praticamente todo marítimo. Você não tinha estradas, nem a Rio-Bahia existia ainda. Então, a indústria ferroviária também era muito precária, a rede ferroviária. Então, o transporte era basicamente todo por navio de norte a sul e sul a norte. Com a destruição de inúmeros navios mercantes brasileiros pelos submarinos alemães e com todas as dificuldades decorrentes daí, né, de repente não poder, sabe, transportar mais coisas lá para cima ou para baixo, acontecia coisas assim. O Nordeste, que produzia açúcar, transbordando de açúcar, e o Rio fazendo racionamento de açúcar, porque o açúcar não podia chegar até aqui. Né? Então, essa é só uma das consequências do que acontece aqui na guerra. Quem é que sabia que o navio X ou Y ia embarcar levando isso ou aquilo para os Estados Unidos ou para a Europa? Os alemães, os espiões alemães no Rio. Né? O Rio tinha cerca de 20 mil cidadãos alemães, nem todos espiões, evidentemente, mas uma grande quantidade devia ser, porque só de espiões apanhados foram mais de 2 mil. Né? E eram alemães que moravam aqui, alguns há muito tempo, outros tinham vindo para cá pouco antes da guerra, ou pouco antes, e que faziam coisas assim, tipo alugar um andar no 20º andar, uma sala, 20º andar do edifício da noite, e ficar de binóculo vigiando os navios que saíam, levando isso ou aquilo. Também se infiltravam entre os estivadores para saber onde é que estavam saindo. As mulheres dos diplomatas alemães davam festas e convidavam as senhoras dos generais e dos comandantes de navios para saber se os maridos delas iam viajar e para onde iam. Ou seja, havia toda uma série de várias maneiras de você conseguir informações para passar pelo rádio para Hamburgo, né, que era o centro marítimo do nazismo, e de Hamburgo mandavam de volta as instruções via rádio para o Rio, para no dia tal, a hora tal, o navio tal vai passar, tantos graus, isso ou daquilo, não sei o quê. Os submarinos estavam lá para isso. Foram afundados 34 navios brasileiros por causa disso. Então, quer dizer, como é que se explica, né, que uma cidade que era palco e cenário, né, de tanta coisa que alterou profundamente a vida das pessoas, nunca tivesse sido estudado. Né? Foi isso que me entusiasmou para partir para
para investigação sobre isso. Toda biografia, na verdade, ou livro de reconstrução histórica, começa com uma pergunta, e a pergunta geralmente é: por que nunca trataram desse assunto antes, né? Aí, dessa pergunta, você é conduzido a uma entrevista com alguém, e dessa entrevista a outra, ou um mergulho nos arquivos tais ou tais, e aí você constrói a história. Então, eu estava dizendo que, por exemplo, os livros de memórias, né, publicados de 40 para cá, contando coisas passadas no Rio, naquele período, 35 a 45, por causa da guerra. Livros de memórias de diplomatas, escritores, jornalistas, políticos, empresários, radialistas. Livros de memórias de senhoras da sociedade carioca, de cronistas esquecidos, né, como Genolino Amado. Depoimentos ao CPDOC, né, que a Aspásia, ali presente, fez livros espetaculares, né, como personagens daquele período. A comunidade judaica deixou muita coisa escrita, né? As biografias, os refugiados também escreveram muito. Os americanos cobriram muito bem toda a presença deles por aqui, soldados americanos, oficiais americanos. Eu tive acesso a documentos e processos, né, contra os líderes da Aliança Nacional Libertadora, que era, digamos assim, o lado liberal, democrata, daquelas três grandes forças em oposição. A produção, os comunistas escreveram muito sobre aquela época, não na época, né? Escreveram depois, né? Refletindo sobre aquele período, fazendo muita autocrítica, mas deixaram grandes informações. E havia uma vasta produção integralista também, né? Então, por exemplo, o Plínio Salgado, o Gustavo Barroso e o Miguel Reale, que foram os três grandes nomes do integralismo, né? que produziram material para seduzir talvez cerca de 1 milhão de brasileiros naquele período, faziam muito isso através da palavra escrita, né? E artigos e mais artigos na gigantesca imprensa integralista que havia na época, jornais e revistas, é impressionante, e também na produção literária de cada um deles, né? Então, eu consegui as edições originais, que tinham que ser os originais, porque esses livros nunca foram relançados, evidentemente, né? Do Plínio, do Gustavo Barroso e do Miguel Reale, né, o que eles escreveram entre 1933 até 1938, é impressionante que você vê ali, por mais que tenham tentado depois amenizar, né, a política integralista, né, dizer, não, nós não éramos antissemitas, nós não éramos racistas, porque nós queríamos ter negros, né, nas nossas formações, né, para mostrar como nós éramos a favor da miscigenação, etc. Mas eram racistas, não só racistas, como eram realmente antissemitas, né? Você encontra as maiores declarações antissemitas nos escritos de todos eles. Por mais que tentassem depois meio que apagar a sua biografia, não foi possível, né? Assim como uma quantidade enorme de integralistas, que eu faço uma listagem lá, alguns são mais conhecidos, como o do Helder Câmara, o seu Amoroso Lima, né? Que depois passaram para um outro lado, se tornaram liberais, democratas e tudo mais, mas eles não podem apagar o passado, né? O que aconteceu com eles até 45, para mim, eles têm que responder por isso, e não compete a mim dizer, no futuro ele seria um inimigo da ditadura militar, coisa parecida. Isso aí é por conta dele, né? Meu livro vai de 35 a 45, e o único personagem que teve uma ligação muito forte com os integralistas, a ponto de fazer parte da milícia integralista da Gávea, era muito fortinho, né? Foi o Vinícius de Moraes, né? Por incrível que pareça. Mas Vinícius de Moraes, em 42, se converteu à esquerda, né? Então, quer dizer, por ele ter feito isso, não já é uma coisa importante que aconteceu, por que isso aconteceu, eu dou uma limpada na barra dele. Mas os outros, de jeito nenhum, né? Então, eu não quero saber, por exemplo, se o Miguel Reale depois virou reitor da USP, entendeu? Isso compete à USP, né? Sabe? Gostar ou não gostar disso. O que acontece é que, até 1938, pelo menos, ele era declaradamente fascista, admirador do nazismo e de tudo que representava o nazismo, que se soubesse, que se sabia na época, né? Também muitos diários, né? Como diário de pracinha, dos comandantes da FEB, dos correspondentes de guerra, né? Também muitos livros foram feitos baseados no que o Joel Silveira e o Rubem Braga escreveram nos 30 ou 40 anos depois que voltaram da guerra.
Mas é o seguinte, pô, eu era amigo eu me dava eu me dei uma vez, eu conheci o Rubem Braga, me dei vagamente com o Joel Silveira, sou grande admirador deles, evidentemente, eram pessoas extraordinárias, escreviam muito bem, porém, eles, como todos os correspondentes de guerra, também nunca tiveram a menos de 5 quilômetros da batalha, né? Porque essa história do correspondente de guerra, que está lá no meio do tiroteio, pulando em buraco, né, para escapar do tiroteio, isso só acontece em filme americano. Nem o exército vai deixar que você tenha um bando de amadores lá na frente da batalha, você tem que tomar conta deles, evidentemente, né? Então, o que os correspondentes faziam? Ficavam a 5 quilômetros da cena da batalha, num promontório onde tinha sido construído um palanque, onde ficavam os generais de binóculos, né, e rádio, dando instruções ao pessoal da ó, vai para ali, vai para lá, não sei o que, terá. E os correspondentes estavam ao lado do... E agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Era isso que os correspondentes faziam. No dia seguinte, né, terminada a batalha, com a fumaça saindo do chão ainda, eles iam lá, entrevistavam os sobreviventes, conversavam com alguns soldados, né, anotavam lá os cadáveres, mas, enfim, também não estavam na frente de batalha. Muito mais importante do que isso foi, como material de informação, foi quando o Brasil declarou a guerra à Alemanha em 1942, e com isso o Filinto Miller, chefe da polícia, né, da polícia política, né, ele foi obrigado, ele foi afastado, evidentemente, do cargo, e com o afastamento dele, toda a espionagem alemã ficou desprotegida, né, porque ele acobertava toda a espionagem alemã. Sem ele, começaram a cair os agentes, né, e a cada agente que caía, você encontrava arquivos, né, encontrava toda espécie de documentação sobre a atividade deles aqui, que não era pouca, e, terminada a guerra, né, com a queda da Alemanha, os americanos tomaram conta de Berlim, e todos os arquivos, né, do nazismo vieram a público, né? Então, por exemplo, ficou-se sabendo até o número do submarino, o nome do comandante que afundou o navio brasileiro tal no dia tal, né? Quer dizer, muitos brasilianistas, inclusive, como Stanley Hilton, fizeram vários livros, né, em cima desse tipo de informação. Então, havia um vasto material que estava implorando para ser levantado, né? E eu tive a sorte de que não tivesse sido antes, né? Eu sou muito grato aos historiadores, né, que eles deixam os assuntos para mim, entendeu? Ou para organizar, pelo menos, né? Porque os historiadores são muito sérios, né? Coisa que eu não sou. Quer dizer, eu sou cuidadoso, evidentemente, né? Eu sou responsável por tudo que está escrito lá. Mas eu não vou passar, eu não posso passar, por exemplo, enquanto eu estou trabalhando na apuração das informações, eu não posso ficar tomando nota de quem me deu essa ou aquela informação para fazer 40 ou 50 notas ao final do livro. Isso é uma loucura, é um outro livro que você está fazendo. E tem o seguinte problema, eu pego a mesma informação, às vezes em 3, 4 fontes diferentes. Qual que eu vou usar para justificar que eu botei aquilo ali? E o pior de tudo, no caso das biografias, muitas informações me são dadas por pessoas com quem eu conversei, né? Pessoas de quem eu extraí informações que talvez não quisessem divulgar, né? Mas com essa prática de entrevista que eu tenho, eu consegui arrancar das pessoas, da maneira mais gentil e educada possível, informações que elas não queriam dar. Eu vou entregar essa pessoa agora, numa nota no final do livro, dizendo, isso é sensado, me foi dito falando de tal no dia 13 de janeiro de 1900, sabe? É impossível isso, né? Talvez seja por isso que... Então, quer dizer, o leitor tem que acreditar em mim, né? O que eu acho que ele pode fazer tranquilamente, porque eu sou o primeiro a acreditar em mim. Entendeu? Eu sou muito rigoroso com relação às coisas, né? Uma ideia que eu tive, da qual, quer dizer, uma possibilidade que havia, né, e que eu refutei imediatamente quando tive a ideia desse livro, é que eu não queria que fosse, primeiro, não queria que fosse mais um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. E não queria também que fosse um livro sobre Getúlio, né? Mais um livro sobre Getúlio, né? Já tem talvez 2.000 livros sobre Getúlio, no mínimo, já publicados até hoje. E, agora, você também não podia fugir, quer dizer, o objetivo da história que eu estou contando é a Segunda Guerra Mundial. E o tempo e o cenário é o Rio com Getúlio Vargas como ditador, né? Então, eu fui obrigado a tentar achar saídas, né, que
que me limitassem ao que o Getúlio fez, ou que medidas ele tomou, tendo em vista a participação do Brasil na guerra, né? Que é basicamente as relações dele com os integralistas, né? A relação dele com os liberais, com os americanos, com os diplomatas alemães que entravam e saíam do Palácio do Catete, né? Até pelas costas do Oswaldo Aranha, que era o chanceler, do que o Oswaldo Aranha saía por uma porta, o embaixador americano Ritter, entrava pela outra, né, e o Getúlio se derramava para ele. O Brasil realmente, em certo momento, correu grande risco de se tornar um satélite do eixo, porque você tinha não só muitos militares dentro do governo do Getúlio, que eram absolutamente fascistas, né, e de grande simpatia pelos alemães, não talvez por uma questão de ideologia, mas pelo fato de serem militares, né? Quer dizer, o militar admira um militar que dá certo, né? Então, a Alemanha parecia invencível naquela época. Então, a Alemanha era um modelo a ser imitado, né? E você tinha, se você tem dentro do poder pessoas simpáticas ao nazismo, os empresários brasileiros também, de certa maneira, eram todos simpáticos, né? Os empresários querem negociar com quem tem o que vender, né? Ou que vai comprar coisa deles. Então, não era normal que houvesse também uma grande infiltração dentro do empresariado. Muitos desses empresários, você tinha uma quantidade enorme de indústrias alemãs por aqui, indústria farmacêutica, indústria de peças, indústria de rádios, vinha tudo de lá, né? Você tinha a Bayer, a Telefunken, grande parte da navegação aérea, né, era controlada pela Lufthansa, né, com as suas sucursais ligadas diretamente à espionagem. Então, havia uma... Bom, isso para não falar nas idas de empresários brasileiros, né, à Alemanha, muitos iam pelo Zeppelin, ou pelo Hindenburg, inclusive, para conhecer a maravilha que era a Alemanha nazista e voltarem para cá e influir na condução do destino do Brasil. Então, o Brasil realmente esteve muito perto de se tornar uma colônia nazista, principalmente porque a Alemanha sempre esteve de olho na colônia alemã no sul do Brasil, né? Havia cerca de 1 milhão de alemães natos ou descendentes em primeiro grau dos alemães, falando alemão, nem falavam português, estudando em colégios alemães, né? Enfim, promovendo suas festas alemãs, quer dizer, eles eram considerados alemães, né? Porque a Alemanha, no Brasil, quem nasce no Brasil é brasileiro, mas na Alemanha, se o alemão nasce fora do Brasil, fora do país, com pais e mães alemães, ele continua sendo um alemão, apenas é um alemão que nasceu em solo estrangeiro. Esse alemão, se quisesse ir para a Alemanha fazer um serviço militar, poderia fazer, entendeu? Então, havia um grande interesse nos alemães por aqui, principalmente também pelo fato de que aqui a riqueza do Brasil, ainda muito inexplorada, mas já do conhecimento deles, poderia tornar a Alemanha invencível nas décadas seguintes, ou no que eles pensavam que seria o Reich de 1000 anos, né? Na verdade, durou 10 ou 11. Eu passei 6 anos lendo material sobre isso, investigando, achando livros difíceis de achar, em sebos e leilões, né? Ou então na hemeroteca da Biblioteca Nacional, embora se tenha me servido mais para mergulhar na imprensa do Rio naquela época, também uma imprensa com 16, 17 jornais diários, uma grande quantidade de revistas, né? Uma grande quantidade de publicações também de todas as línguas, né? Você tinha jornais alemães no Rio, você tinha jornais americanos, o Rio era um mini centro, o Rio sempre foi cosmopolita, e nessa época mais ainda, né? E produziu-se muito material escrito que você encontra na Biblioteca Nacional. Nem tudo era a coisa tão dramática, né? Quando a guerra se intensificou na Europa e começou a haver grande problema, né? Os judeus, né, tentando sair da Europa e perseguidos, né, e tentando entrar no Brasil, né, nem sempre conseguindo. Mas, quer dizer, o Rio era um paraíso para eles, uma cidade atlântica, uma cidade ensolarada, onde muita gente falava francês, eles não falavam português, mas quase todos falavam francês, então podiam se comunicar aqui, e eram pessoas que já vinham com uma cultura, né, de 2000 anos da Europa,
e que se entrosaram com brasileiros da categoria deles, tipo pessoal do teatro, pessoal da literatura, dos jornais. Houve de cara assim, uma grande integração entre os refugiados e o Brasil. Não foram só o Otto Maria Carpo e o Paulo Ronay, né, que fizeram uma grande carreira nos jornais daqui, na cultura daqui. Inúmeros outros importantes jornalistas e escritores, sendo que os dois mais importantes, né, Stefan Zweig e Jorge Bernanos, né, dois maiores escritores do mundo naquela época, vieram para cá, ficaram algum tempinho no Rio, e foi cada um para uma cidade menor, Petrópolis, no caso do Stefan Zweig, Barbacena, no caso do Bernanos, onde continuaram exercendo uma atividade política, cada qual à sua maneira, da maior importância, né? Ou seja, o Bernanos, lá naquela pequena cidade, ele colaborava para a imprensa francesa livre, escrevia em alguns jornais brasileiros que aceitavam a colaboração dele, e era uma luta permanente pela resistência da França, né, pela luta dos franceses contra a ocupação alemã. O Stefan Zweig, ao contrário, né, que era uma pessoa muito depressiva, se considerou um derrotado de saída, né, viu que o mundo dele tinha acabado e nunca mais ia voltar, então não havia mais para ele o que continuar fazendo aqui, por isso que ele se matou, né? Quando a guerra chegou à América do Sul, né, chegou à América, na verdade, né, pelo ataque japonês a Pearl Harbor, a entrada dos Estados Unidos na guerra e a consequente adesão da América do Sul aos americanos, o Stefan Zweig disse, essa guerra vai chegar aqui e eu não tenho mais idade, né, para sobreviver a mais, eu não posso fugir mais, eu não tenho mais para onde fugir, inclusive, né? Então ele se matou. Essa morte do Stefan Zweig repercutiu tremendamente no mundo inteiro, né? Quer dizer, era um homem importantíssimo, um homem que podia ter dado o exemplo da resistência, da luta, que tinha abaixado as mãos e se matado, né? Quer dizer, era um péssimo exemplo a ser seguido. E o Bernanos, ao contrário, né, era o espadachim, né, era o D'Artagnan, quase que de batina, né, na luta da resistência pela França. Enfim, tudo isso estava acontecendo aqui, e foi uma aventura, realmente, passar esses anos todos, mergulhando em cenários diferentes, cenários dramáticos, cenários políticos, né, conspirações diplomáticas, sabe? E também a vida noturna, né, de muitas das pessoas. Os americanos vieram para cá, fizeram uma festa, né? Trouxeram a Coca-Cola, trouxeram a seleção de Reader's Digest, trouxeram o Repórter Extra, ou seja, mudaram completamente a vida. Não só isso. Por exemplo, por causa do Repórter Extra, os noticiários de rádio do Brasil melhoraram muito, se tornaram mais objetivos, né? Por causa da seleção de Reader's Digest, também houve os jornais perderam, as revistas perderam aquela coisa rebarbativa, pararam de fazer o famoso nariz de cera, passaram a usar o lead, o sublead, enfim, coisa que o jornalista sabe que foi muito importante. E a Coca-Cola, por exemplo, fez com que as pessoas no começo não gostaram, né, porque acharam que parecia óleo de rícino ou parecia sabonete aristolino, né, e diziam que se você jogar, a Coca-Cola servia para você tirar a ferrugem, né? Ou seja, a Coca-Cola fez com que as pessoas se habituassem a tomar pelo gargalo, coisa que não acontecia antes, né? Mas os anúncios americanos vinham das agências de propaganda americanas que se instalaram aqui também, começaram a vender a Coca-Cola como se era aquela bebida que você tomava pelo gargalo. Jamais, no Brasil, alguém tomava Guaraná pelo gargalo. A Coca-Cola, inclusive, tornou o arroto uma coisa aceitável socialmente, né? Porque a pessoa não estava habituada, tomava o primeiro gole, arrotava. Isso já não era considerado mais condenável, porque era a Coca-Cola, né? Enfim, a influência deles no Brasil foi tremenda e... Está na hora? E tive um grande prazer em trabalhar nisso. Se eu tivesse que pagar para fazer esse tipo de trabalho, e se eu tivesse como, eu pagaria, porque o resultado final, quando você bota o livro na rua e você vê que as pessoas estão lendo, estão gostando, estão aprendendo, olha, é uma sensação maravilhosa. É uma vitória, assim, quase que igual dos aliados, né? É isso aí. Obrigado. Bom, agradecemos ao Rui por essa
deliciosa palestra. Quem quiser saber mais sobre o assunto, né, vai encontrar o material aí fora, com a Trincheira Tropical, e convido a todos novamente para nossos eventos da semana que vem. Pois não. Eu só queria fazer um acréscimo em relação ao Stefan Zweig. Nós temos aqui o maior historiador de Stefan Zweig no Brasil, que é o Israel Belloc, e eu posso ter parecido que a atitude dele foi uma atitude de fraqueza e de covardia. Não é. Eu queria deixar claro o seguinte: você, numa situação em que a sua atitude perante um fato internacional pode ser decisiva numa coisa ou outra, não pode ignorar o fato de que se trata de um ser humano, né, sujeito a todas as fraquezas, inseguranças e medos, e até mesmo convicções. Né? Então, quer dizer, o Stefan Zweig foi uma pessoa, a presença dele aqui foi uma coisa que honrou tremendamente o Brasil, e ele não pode ser considerado, sabe, ser mal visto por ter se matado. Certo. Isso aí, Israel. Ok, está certo. É verdade, Você é o segundo, então. Perfeito. É verdade. Obrigado. Muito bem, então, está encerrada a sessão. Obrigado.